Hoje você está aqui no Batalha Pode. Como eu sempre digo, a nossa vinheta é você pode orar, você pode chorar, você pode falar, porque aqui realmente você pode. Você é livre para ser espontâneo, para ser o cara limpa, né? Que aí você pode falar tudo que você tem vontade, o que manda o teu coração. E hoje eu tenho o prazer, a honra de receber um dos pastores, bispo agora, que mais me honra nessa cidade, Bispo Alexandre Rangel. Que prazer. É uma honra muito grande. Obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui com a gente no Batalha Pode. E como eu falei, pode tudo. Você pode abrir o teu coração agora e contar pra gente toda essa tua trajetória maravilhosa. Eu sei que você passou por um monte de perrengue e, como você pregou no domingo, você não desistiu. Sim. Foi no encontro com o apóstolo Léo no aeroporto, exato, foi lá em New Jersey, e você foi indo e chegou a ser aí o segundo, né? Na hierarquia da Lifehouse Church. E, nossa, é muito gostoso, eu quero ouvir tua voz. E sempre que você fala, eu sou muito ministrado, como eu conversei antes de começar esse podcast. Pastor Batalha, eu estou muito feliz de estar aqui e eu estou assim até emocionado. Obrigado. Me senti emocionado aqui contigo, porque eu estou diante de um homem que tem uma história, sabe? E eu aprendi a respeitar muito, porque a Bíblia me ensinou, né? Eu aprendi, nós aprendemos com a palavra de Deus, então eu aprendi com a Bíblia que as histórias de alguém, a memória de alguém, aquilo que a pessoa vem construindo, isso tem que ser valorizado. Então, eu lhe respeito muito pessoalmente. Obrigado. Obrigado pelo carinho de me convidar. Obrigado por poder me permitir abrir a voz para a gente poder falar um pouco. Sim. E quero te dizer que é uma honra ter você perto da gente, porque, de fato, você passa a ser uma fonte inspiradora obrigado. De mais de 50 anos de América. Então, para as pessoas que estão chegando, fica até uma recomendação. Querido, você precisa aprender a ver, observar e até se inspirar em quem veio antes. Então, a Pastor história Batalha, que você falou, né? A memória. Todos nós temos uma história no passado, como você falou. O que não foi bom, deixa para lá, não valoriza isso. Tudo bem. Agora pega o que serviu de experiência, o que foi bom e transborda na vida do outro. Tá na memória porque você vai precisar ativar e buscar até para que em outros momentos da vida, aquilo que você passou vai servir como um canal de apoio para a próxima etapa. Tudo bem, você vai ter que visitar a memória. Não tem como não visitar a memória. Agora, visita a memória para gerar esperança. Não visita a memória só para o negativo. Então, quando eu vejo uma história como a sua, de chegada na América, de desbravar numa época que não tinha brasileiros aqui. Bem poucos. Bem poucos. E você viver uma experiência com Deus nessas fases todas. E você encontrar as mazelas do ser humano, as dificuldades da cultura americana, para quem vem de uma cultura completamente diferente. E aí você superar-se em tudo isso. E superar na vida também de todos os obstáculos. E ver que você continua um homem alegre, sabe? Um homem que inspira quando alguém chega perto, né? E alguém que, hoje, maduro, a gente observa e diz, valeu a pena, né? É bom ver, acompanhar a história desse homem. Então, eu lembro do apóstolo Paulo, está na segunda carta, a última carta que ele escreve para Timóteo, é a última carta dele, já na idade de maturidade, e ali ele deixa praticamente o legado dele, né? Ali você pega ali, é como se fosse o testamento de Paulo nas entrelinhas, ele escrevendo para Timóteo. Então, eu valorizo muito isso, sabe? As palavras dos homens mais maduros que vieram antes de nós. Então, obrigado. Nada. Eu fico muito feliz de poder, né, falar um pouco, eu que estou feliz conversar. E continuando com essa mesma linha que você está falando, já não é a primeira vez que você prega isso e eu espero que todos ouçam, né? E eu vou falar exatamente do ouvir. Você fala, que voz você está ouvindo? Exato. É de Deus ou é do inimigo? Exato. E você dá ferramentas para a gente aprender a saber ouvir. Por exemplo, eu não faço hoje nada sem orar e esperar que Deus fale comigo. Eu fico parado. Que é isso que a gente tem que fazer. Não vai para frente enquanto Deus não dá o sinal verde. Sim, exato. Enquanto ele não assinar ali e falar, pode ir, que eu estou contigo,
não adianta ir, porque vai quebrar a cara, vai voltar para trás, vai perder, vai ter prejuízo, vai arrumar inimizade. Exato. Então, ouvir a tua palavra, para mim, aqui é uma troca de gentileza, mas eu sou ministrado quando você prega, realmente eu uso, eu ponho em prática. A gente já conversamos aqui um pouco sobre isso. Hoje, na estrutura de igreja que nós participamos, tem muita gente de alto nível, de qualidade, né? Então, eu me sinto também honrado de poder contribuir dentro desse grupo de ministros que a igreja tem. Lifehouse é a igreja que nós pertencemos. Sim. Eu tenho a honra e a alegria de trabalhar com o apóstolo Léo, que é um amigo. Meu Deus. É alguém verdadeiro, genuíno. É um ser humano, mas um cara que eu tenho uma passagem muito, muito importante, né? Aliás, a vida dele tem uma passagem muito importante na minha vida. Eu me lembro de uma fase em que eu estava vivendo. Eu tenho uma experiência pastoral longa, sabe, Batalha? A minha experiência pastoral passa desde quando eu ainda era muito moço. A primeira igreja que eu comecei a tomar conta, eu tinha 21 anos de idade. Uau! Hoje eu tenho 49. Que responsabilidade. Então, esse tempo todo que venho vendo igreja, como a sua jornada em América, vendo as mazelas, vendo gente acertando, vendo gente errando, vendo gente fazendo certo, vendo gente fazendo de forma errada. Então, esse tempo todo eu também venho desenvolvendo isso dentro de igreja. Para você ter uma ideia, igreja para mim é quando um médico, você vai ao médico e ele te vê, você vai sentar na frente dele, o médico fez anatomia. Então o médico nunca vai te olhar como nós, num olhar comum, olhamos. Sim. Ele vai tirar uma radiografia sua. A primeira impressão dele lá já é anatomicamente, porque ele te conhece no profundo de como funciona o seu corpo humano. Então, no decurso dos anos, eu fui desenvolvendo isso na igreja, com a igreja. Eu hoje observo a igreja anatomicamente. É como se ela aparecesse na minha frente assim e eu visse aonde estão os detalhes em que a gente pode contribuir para melhorar. Às vezes acertamos muito e às vezes também cometemos as falhas, porque a gente tenta ajustar, né? Como um médico que dá um medicamento, assim, às vezes não funcionou, esse medicamento né? não funcionou. Então a mesma coisa, um pastor, quando passa uma jornada de experiência, ele aprende a desenvolver isso. E eu hoje, com a experiência que tenho, posso contribuir. Eu sempre amei fazer o que eu faço, sabe? Eu vejo que você faz com prazer. Faço com todo prazer. Eu faço de verdade. A gente sente no teu olhar. Não é um personagem, não é uma fantasia, é fazendo aquilo que de fato eu amo fazer. Eu vou explicar uma coisa que talvez... São poucos pastores que talvez digam isso. Biblicamente falando, você vai encontrar figuras que são reis, como o rei Davi. Você vai encontrar figuras como o rei Salomão e assim por diante. Mas você vai perceber também que estes homens, eles andaram com grandes generais. E muitos desses generais foram os que desbravaram na guerra para contribuir com o crescimento do reino, do próprio rei. Eu costumo dizer, algumas pessoas já me perguntaram, por que você não é o pastor presidente da sua própria igreja, você não abriu a sua igreja no Brasil e tal? Eu trabalhei muitos anos, para quem não sabe, muitos sabem, mas alguns não. Trabalhei muitos anos com o pastor Silas Malafaia, que foi um mentor e é um mentor para mim, um homem que eu respeito, que eu honro, que eu guardo no meu coração do tempo em que trabalhamos juntos. Foram longos anos de trabalho. Bastante tempo. Foram longos anos. Eu trabalhei diretamente com ele 10 anos. Depois primeiros 10 anos. Curitiba, foi, não é? Ele me lança para Curitiba. Eu estava em Nilópolis na primeira gestão, porque a primeira gestão minha é com o pastor José Santos, que era o sogro dele e o presidente da Assembleia de Deus da Penha na época. Eu passei 10 anos debaixo da autoridade dele. E aí, nesses quase 10 anos, eu estava na igreja de Nilópolis, no Rio de Janeiro, que é a cidade do samba, no Rio. Sim. E ali foi quando eu, pelo ministério da Assembleia de Deus da Penha, comecei a igreja. Eu já tinha começado outras igrejas menorzinhas, mas a de maior repercussão é a de Nilópolis, que é a que vai crescer dentro de... Ela, em 1 ano para 2 anos, ela dá um boom e se torna uma das igrejas mais relevantes pertencentes ao ministério. Quando eu termino os 9 anos que fico lá, quase 10 anos, que é exatamente o tempo em que eu fico debaixo da autoridade de pastor José Santos, e ele vem a partir para o Senhor logo depois.
Nesse período de 9 anos, uma igreja que saltou de 3 famílias, 2 famílias, 3 famílias, ela salta para 1.200 membros. Uau. E aí entra a gestão do pastor Silas, porque ele se torna o presidente, quando Deus recolhe o pastor José Santos, e aí, como presidente, ele me chama. E eu até pensei assim, eu acho que ele não quer mais que eu continue lá em Nilópolis, ele vai fazer alguma movimentação. Ele diz, olha, eu realmente não vou deixar você em Nilópolis, eu vou te mandar para Curitiba. Olha. Então, eu sou o primeiro pastor da estrutura da época, então já a ADVEC, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, porque se chega à conclusão da necessidade de mudar o nome, na época eu me lembro disso, e aí ele assume como presidente, e eu vou trabalhar mais 10 anos com ele, né? Um total de 20 anos trabalhando na mesma instituição. E aí quando eu saio para Curitiba e pronto. A minha história é uma história muito interessante. Por que eu vim parar nos Estados Unidos? Por que as coisas vão se movimentar? Por que eu deixo um ministério tão grande? Eu estava literalmente no momento máximo do trabalho ministerial. Eu já era, então, depois de Curitiba, o pastor de São Paulo. Eu me tornei o pastor de São Paulo em 2016, quase 2017, na Moca. Aí eu sempre digo, tá até falando com o Bispo Jonas agora, rapaz, eu sou o carioca que mais ama São Paulo, porque eu tenho um apreço por São Paulo que você não imagina, o amor que eu tenho por São Paulo. Se eu pudesse morar, se estivesse morando no Brasil, eu estaria morando em São Paulo. Hoje eu não posso medir, que eu estou há 5 anos fora do Brasil e de São Paulo, então eu não tenho noção do que aconteceu, se evoluiu ou não. Mas eu, assim, o tempo que vivi, fiquei 3 anos morando em São Paulo, rapaz, eu apaixonei. Eu morei 7 anos em Curitiba cuidando da igreja, uma igreja muito grande, depois foi o primeiro grande investimento, foram 7,5 milhões de reais para levantar a igreja de Curitiba, hoje está lá, uma mega igreja, né? Chegamos a ter, na época que eu estive lá, aproximadamente uns 2.000 membros efetivos da igreja, fora toda o... Ainda é a ADVEC. Ainda é a ADVEC. Está lá, continua, hoje tem outros pastores lá. E depois foi lançado, como disse, São Paulo. Quando chega o período de São Paulo, aí começa um movimento que eu entendo que é da parte de Deus. Quando eu estava em Curitiba, retrocedendo um pouco, em 2015 eu conheço o apóstolo Léo. Ele vai ministrar na igreja e é uma mensagem, ele ministra, marca o coração do povo, jantamos uma noite lá na igreja mesmo e acabou, não nos falamos mais. Isso em 2015. Tá. Em 2016 para 2017 eu chego em São Paulo, saio de Curitiba, enviado pelo Ministério da ADVEC, vou para São Paulo. O pastor Silas fala, vou colocar você em São Paulo. Foi uma surpresa na época, porque eu não imaginava que ele fosse fazer uma movimentação de Curitiba para São Paulo, minha, né, como ministro, e aí vou para São Paulo. Quando eu chego em São Paulo, em 2018, a minha filha casa, engravida, e aí nasce a primeira netinha. Eu tenho um casamento de agora 30 anos, casado com a Ana Cláudia, minha esposa, desse fruto 2 filhos, Vivian e Vitor, e aí a Giovana é a primeira netinha a nascer através da minha filha Vivian. Em 2018, o pai do meu genro diz para mim assim, que é um pastor também lá no Brasil, diz assim, o que você acha de a gente dar um presente, nossa neta nascer nos Estados Unidos? Porque eu acho que vai ser interessante para o futuro dela. E eu não tinha noção de nada de América. Você vê, eu tinha uma repercussão grande como pastor no Brasil, mas eu não tinha nem visto de turista para entrar nos Estados Unidos, para você ter uma ideia. Porque a minha vida é muito concentrada no Brasil ali, cuidando das coisas do Brasil e tal. E aí, em 2018, acontece essa movimentação e ela vem nascer aqui. Minha filha vem e vai para a região de Boston e pela primeira vez eu vou ao consulado, peço um visto de turismo e eles me aprovam. Então vem eu e minha esposa para acompanhar o parto. Eu tive a felicidade de entrar no parto da minha neta. Eu participei do parto, parto natural. E aí convidaram alguns da família, as pessoas, não quero ver porque sangue e tal. Eu sou um que vou. Aí entrei e fiquei lá. E foi uma das maiores experiências da vida. Você vê um bebê nascer natural, que eu nunca tinha visto, e a própria neta. Então, para mim foi um negócio assim indescritível. Só que quando eu volto para casa, eu tinha que voltar a São Paulo para trabalhar pela igreja. Eu tirei uns 20 dias para isso acontecer e descansar também ao mesmo tempo e tal. E celebrando e tudo, nasceu com saúde, tudo bem, Giovana. Eu vou voltar. Quando eu chego no avião, pastor Batalha, aí vem daquelas coisas espirituais que a gente não explica. Chega no avião, eu tenho um sentimento dentro de mim que brota como se eu estivesse deixando a minha casa.
É como se eu estivesse saindo dos Estados Unidos e aqui fosse a minha região de viver e eu estivesse fechando a porta para viajar. Eu falei, isso não é um sentimento normal, porque o normal é o seguinte, eu fui, vi, nada que me encantasse demais, porque eu conheci a região de Boston, é uma região não tão turística, é uma região muito boa de se viver, mas eu peguei a época do inverno, tudo muito seco, estava aquele finalzinho do inverno, a neve ainda em resquício, e eu me lembro que não tinha tanto atrativo, tudo muito bom, ok, tal, diferente. E aí, então, acontece um sentimento diferente. Aí eu volto ao Brasil, a minha esposa fica aqui para cuidar mais um tempinho da minha filha, para depois a minha filha retornar ao Brasil, porque não ia ficar aqui. A família não tinha projeto nenhum de vir para cá. E aí eu tenho essa coisa. Mas dali em diante começa um movimento de Deus. É como se eu estivesse percebendo Deus soprando na minha asa, porque a gente é ministro, né? É sim, ministro de sim. Deus. Então, como se eu estivesse percebendo Deus soprando na minha asa. A Bíblia fala que a gente é levado, né, pelo vento. Eu falei, tem alguma coisa diferente comigo aqui. Está acontecendo alguma coisa. E aí o mundo espiritual se move. É profeta, é gente que me liga, é sonho que Deus me dá. Tudo em torno dos Estados Unidos. Eu falei, não estou entendendo nada. Eu vou resumir, porque tem muitos detalhes, mas eu me lembro até, fui ao pastor Silas, falei, pastor, tem algum projeto seu? Até para medir o coração dele, para saber se aquilo que eu estou percebendo tem alguma coisa a ver com a igreja. Mas ele é o visionário, então não tinha que partir de mim, tinha que partir dele. Mas, pastor, tem algum projeto? Não, meu filho, não tem nenhum projeto. Vamos tocando. Só que, ao mesmo tempo eu estou percebendo que as coisas começam um movimento de Deus. Então, eu cheguei para Ana Cláudia e disse, minha filha, se é para acontecer algum movimento, Deus vai começar a sinalizar a direção. Conversas com pessoas aqui, até um pastor amigo lá da região de Boston. Eu digo, olha, rapaz, tem um sentimento, não sei, rapaz, você só pode saber se você experimentar. Se chegar aqui, aí você vai ter uma noção. Só tem um detalhe, não dá para poder você ter a estrutura que você tem no Brasil. Você vai ter que talvez entrar num outro ritmo de vida. Eu falei, tudo bem, ué, se é de Deus, se é alguma coisa, vamos embora. E aí eu tomei a decisão. Depois de 20 anos ligado a uma grande instituição, quem eu representava, porque eu estava em São Paulo, representando o pastor Silas Malafaia, eu sabia que eu não estava representando qualquer um e sabia do tamanho do que eu carregava. Eu sempre fui esse general de batalha, sabe? Sim. Eu estou contando isso para lembrar aquilo que eu havia falado no início. Uns são rei, outros são general. E eu sabia do meu trabalho como um general de campo. Eu sabia do que eu desenvolvia, da minha capacidade anatômica de enxergar a igreja. E eu sabia da capacidade que Deus tinha me dado para pensar a igreja. Eu sempre pensei a igreja como igreja inteligente. A igreja tem a sua estrutura espiritual, mas ela também tem que ter a sua estrutura de inteligência. Sim. Qualquer instituição tem que ter a sua estrutura de inteligência. Por exemplo, aqui mesmo, se o senhor pastor Batalha não tiver uma estrutura de inteligência, de gente que aconselha, que organiza, que pensa, você sozinho vai ter até ideias, mas talvez não amplie as ideias. Então, para ampliar, você tem que ter um corpo de inteligência. E eu via isso onde eu trabalhava, mas ao mesmo tempo eu tinha essa coisa de Deus soprando, então um dia eu vou e tomo uma decisão. Mas eu tomo uma decisão pensada, programada, aí vou ao pastor presidente, o pastor Silas, e digo para ele, olha, eu vim para dizer que eu estou me desligando. Foi um choque para ele, para mim, que emocionou a mim, que emocionou a ele, porque era uma história muito longa, de muita confiança. Eu sempre fui um blindador, um escudo em muitos momentos. E eu queria que fosse um rompimento que não trouxesse trauma, mas não tem suave, como, né? Você não tem 20 anos, rompimento é um casamento. É um casamento, é uma vida, literalmente. Os meus filhos nasceram e logo depois inseridos ali naquilo tudo. Então a vida dos meus filhos foi o que eu fui inserido ministerialmente, culturalmente na igreja, é a vida deles, é o que eles conheceram. Então é onde vai o alcance da coisa toda. Aí me despeço. Ele me abençoa com uma palavra, tudo bem, vai em frente, meu filho, pode seguir, eu lamento, eu não sei nem como é que eu faço, eu estou preocupado com você, você vai sustentar como? Eu vou porque alguma coisa Deus está desenhando lá na frente, eu tenho que entender o que é. Então, a palavra, né? Eu vou porque eu sou me mandou. Exato.
Aí é aquela coisa da experiência muito pessoal. E claro que isso tem que ser muito cuidadoso, pastor Batalha, porque tem gente que vulgariza, banaliza isso. Aí vai tomando um monte de decisão e coloca na conta de Deus. E eu sempre tive muito cuidado. Manobras desse tamanho são manobras que você tem que ter muito cuidado. Então eu fui fazendo algumas provas com Deus. Uma delas, legalmente, imigratoriamente, eu precisava de autorização para entrar no país, para fazer a coisa certa. Então eu também coloquei isso diante de Deus. E aí vim por um processo. Vamos embora, as coisas foram caminhando. Entro no país, organizo a minha vida e tal. Fico em Boston durante o período, vem a pandemia. Aí a pandemia bate e aquilo foi uma fase ruim para todo mundo que viveu. Lamentavelmente, muitos se perderam. Perdi amigos pastores, pessoas que eu tinha muito amor, carinho, famílias. E, lamentavelmente, foi uma fase muito difícil para toda a humanidade. Mas nesse período em que eu estou em Boston, eu precisei ir ao Brasil para poder fazer o casamento do meu filho. Eu já estava já indo para morar, mas vou ao Brasil para fazer o casamento do meu filho, que depois, logo em seguida, ia entrar nos Estados Unidos. E é nessa hora, quando eu estou indo daqui, de Boston, para o Brasil, eu vou pelo aeroporto de Nova York e eu reencontro o apóstolo Léo. Sempre ele daquele mesmo jeito que ele é. Eu não lembrei dele na hora. Por quê? Porque eu não travei, não criei com ele nenhum vínculo de amizade. Nós tivemos um momento ministerial. Foi um instante ministerial. E ele pregou quando eu era pastor em 2015 em Curitiba. Acabou. De lá em diante, nenhum contato. Quando eu encontro ele no aeroporto, ele lembra de mim, mas eu não lembro dele. Porque na época era muito comum, é uma cultura da igreja da ADVEC, convidar muitos pregadores. E então eu circulei com um monte de gente, cantor e pregador, e às vezes, pelo fato de ser só um instante, você acaba não guardando. É muita gente, de fato é muita gente. E fica até meio constrangedor isso, mas é verdade. Quando chega lá no aeroporto, ele fala assim: o pastor Alexandre, eu falei, oi, sou eu. Eu estava no telefone, na época, não me lembro até se eu estava conversando no telefone com meu irmão, eu estava falando com alguém do Brasil. E aí ele falou assim, eu fiz só um pouquinho, aí eu desliguei o telefone para falar com ele, né? E eu demorei um pouco para lembrar dele. Aí ele, você não está lembrando de mim, né? Você não está lembrando. Eu falei, não, de fato, eu realmente não estava conseguindo lembrar. Aí ele falou, vou te lembrar. Aí a Ana Cláudia, minha esposa, estava comigo e disse assim, ele é o pastor Léo, teve lá na igreja, na época ainda pastor, lá na igreja, lá de Curitiba e tal. Aí ela lembrou uns detalhes de conversas nossas. E aí eu falei, rapaz, agora estou me lembrando, ele mais jovem e tal. Foi agora estou me lembrando, nós estamos falando de 2015, agora para 2019. Então são 4 anos depois. E aí eu me lembro, dali começamos a conversar um pouco mais sobre a igreja. Ele diz para mim, rapaz, por que você não desce para onde eu estiver, a gente ficar mais próximo, eu conversar, vamos marcar um momento e tal. Falei, olha, eu estou por enquanto em Boston, não estou pensando em uma movimentação, eu estou tentando entender o que Deus tem, estou lá dentro da igreja de um amigo, aguardando até o que eu tenho, porque eu não sei o que eu faço. Eu estou aqui e vim para a América, Deus me soprou para cá. E aí, vou fazer o casamento do meu filho, e ele fala para mim assim, olha, quando você voltar, aliás, no dia seguinte eu estou na tua casa. Eu olhei para ele e falei assim, rapaz, mas você vai na minha casa? Eu disse, vou na sua casa no dia seguinte, porque eu vou lá na sua casa. Ele morava, nessa época, em Maryland. E ele estava fortalecendo a igreja de Maryland. Ele tinha deixado a igreja de New Jersey com o irmão dele, com o Leandro Fusaro, o bispo Leandro Fusaro. E ele falou, eu vou sair de Maryland, vou passar em New Jersey, vou pegar o meu irmão. E de carro eles subiram para a direção de Boston. É distante. E vieram para Boston. Para me encontrar, eu morava em Salem, naquela cidade, Salem, como muita gente fala, mas é Salem no inglês, e é a tal da cidade das bruxas, porque foi o local que eu achei um lugarzinho para morar tranquilo e tal, e um aluguel, eu entrei aqui e tal. E desbravando e tudo, passando por algumas situações de dificuldade inicial, porque você... Que é normal, todos passam quando chegam. Cavar um poço. Esse é o carimbo do passaporte. É onde eu digo a sua experiência, e as pessoas precisam ouvir gente como você para poder entender que
É claro que existem dois tipos de pessoas que podem chegar. As pessoas que estiverem tão estabilizadas que elas não precisam passar, porque já tem uma história tão muito fundamentada da onde vem, financeiramente falando, então elas não precisam passar por nada. E há outras que precisam dar um restart, né? Então vão ter que reiniciar, recomeçar, e às vezes recomeçam do zero mesmo. E estas que recomeçam do zero mesmo, elas precisam ouvir quem veio antes, porque elas vão passar por desafios muito grandes, normalmente. Essa foi a intenção de eu abrir a CB Consulting, né? Sim. Porque eu encurto o prazo da pessoa e procuro... Minimiza os traumas que ela poderia ter. As dores. A gente passa, não vai ter jeito. Vai ter um mínimo, mas vai já minimizado. Essa foi a intenção de abrir, porque com essa experiência toda, então ficou fácil de eu... E continue fazendo, Pastor Batalha, continue fazendo. Porque a sua vida, isso abençoa muita gente. Quase que eu subo lá no púlpito aquele dia, falando, quem não tiver dinheiro para ter um assessor, um consultor, eu vou fazer para a igreja uma consultoria free, para vocês não perderem tempo. Desde o telefone, eu peguei um telefone $100 por... Como $100? Nós temos chip de 35. Isso aí. O carro, eu estou alugando por 70. Não, tem carro por 25, 30, até você conseguir comprar o seu. A escola das crianças tem o seu cuidado de ver qual é a pontuação. Economiza sabe, demais, você tem que dar Deus do céu. uma noção, porque realmente eles chegam às vezes... não como você, que você veio no sopro, né? Deus falou, que é o que eu converso com muitos pastores que chegam aqui para eu fazer a consultoria e que eles não gostam muito do que eu falo. Eu falo, pastor, se o senhor não veio com um chamado, se não foi Deus que mandou, o senhor não fique vai bater aqui. Numa muralha aí. Porque o senhor vai acabar sendo motorista de Uber, pintor, vai fazer limpeza de casa, vai ser house cleaning. Sabe, não adianta, se não vem com a direção de Deus... É o que eu falo, não foi para Zimbábue que ele te mandou, para África, ele te mandou para Orlando. Aqui Orlando. No Disney. Tem que ser aqui Orlando mesmo, né? Microfone, ar-condicionado, igreja. Eu falo. Tem que ser porque Orlando. Realmente aí... Eu costumo dizer que para todo esse cenário sempre tem uma exceção. Sim. E eu sou uma das exceções de quem vem por um sopro de Deus e que o próprio Deus organiza para voltar ou fazer aquilo que precisa ser feito, realmente é chamado. Mas passa a ser exceção. Sim. A regra é, ou você já vem muito bem estabilizado, ou você vem quebra a cara e vai embora. Não tem como. Isso que eu procuro evitar e às vezes eu sou muito franco até. Hoje eu estou assim também. Para a pessoa se despertar. Hoje eu estou assim, as pessoas chegam, eu estou pensando, quem sabe eu vou ver o documento para ficar, e tu mas qual é o seu planejamento? Você planejou alguma coisa? Aí a pessoa tem até uma carreira que ela pode utilizar para imigratoriamente ficar mais sólido. E ficar legal. Mas nem nisso ela pensou. Ela pensou em chegar aqui só para chegar. Gente, você pode planejar isso a partir até do Brasil. Sim. Você não tem necessidade de fazer um troço desse assim, louco. Então, hoje eu também sou mais direto. Porque eu sou a exceção, mas que vi no caminho o como foi ruim para aqueles que não se planejaram. Pois é, não, e o que eu falei para você logo que a gente começou a conversar. Eu me considero uma loucura, né? Eu sou a loucura da fé. Na verdade, eu passei a ser a loucura da fé. Mas eu sou a loucura. Assim, né? Entre aspas, né? A sanidade exige... Aqui é a loucura da fé minha, né? Mas não dizendo que não possam outros ter fé, pelo amor de Deus. De ter a loucura da fé também. Mas o planejamento ele é muito importante. Até porque Jesus ensinou isso. Qual homem que vai levantar uma torre e não calcula? Sem calcular. Não vai terminar. Isso aí vale para tudo, é princípio de Deus para nós, né? Então, nessa chegada, eu vou ao Brasil, faço casamento do meu filho e volto. Quando eu volto no dia 15 de dezembro, 16 de dezembro de 2019, antes da pandemia ainda, e nesse tempo acaba chegando o pastor Léo na época, que é apóstolo Léo hoje, ele na época vai na minha casa, realmente, de fato ele vai junto com o irmão e diz para mim assim, olha, como é que você está pensando? O que você está pensando em fazer? Você quer abrir a igreja sua? Você quer ser o ministro da sua igreja, o presidente? Você sabe que nos Estados Unidos, para você abrir uma igreja e ser o presidente, você tem que ter um americano no board, porque senão você não consegue abrir. Sim. Eu faço isso por você. Eu assino no seu board.
e eu vinculo até o nome da minha igreja para documentalmente a gente organizar alguma coisa para que você possa ficar sólido no país. É isso que você quer? Você quer botar o nome da sua igreja Cabelinho de Anjo? Eu apoio você. Eu não vim aqui para fazer com que você seja um cara que eu estou tirando para benefício meu ou do ministério da minha igreja. Não. Eu quero abençoar seu coração. Você me tem, cara. Foi uma coisa que Deus falou comigo. E eu vou fazer o que você me pedir. Olha o que esse cara fala para mim. Meu Deus. Pastor Batalha, o senhor está circulando nesse meio pastoral há muitos anos. Isso é uma exceção. Você não vê homens fazendo isso. Meu Deus, muito pelo contrário. Ou suga tudo e usurpa tudo, então se vira por aí, o problema é seu. O que acontece, né, com a nossa colônia aqui? Todo mundo, o cara está 50 anos, não transborda, não passa. E eles não passam. Não, eu passei isso, então você vai ter que passar também. Não é? Por que isso? Para quê? Para quê? Se eu passei... Quem sabe você está até atrapalhando algum plano de Deus na vida de alguém, pensando assim. Deus te coloca alguém para você facilitar, porque você se torna um facilitador de alguém que está chegando, e aí você se torna um bloqueio. Até Deus pode dizer assim, meu filho, eu te coloquei com tanta coisa que você tem vivido, transmite para alguém. Mesmo que essa pessoa não valorize o que você está... Porque o normal é esse, pastor Batalha. O normal é as pessoas não darem o devido valor àquilo que a gente dá. Isso aí. E essa ingratidão, ela até com Deus, para com o próprio Deus, ela existe. Você não vai existir conosco. Ele deu a terra e o ar para respirar. Hoje eu levantei, tinha ar para respirar. Ele não tirou o ar e acabou, a humanidade toda desceu. Não, então assim, até para com ele, que é o Criador, nós temos a dificuldade da gratidão, né? Às vezes nos vemos achando que somos extremamente independentes. E na verdade somos totalmente dependentes de Deus. Lógico. Então essa ingratidão, a gente vai carregá-la conosco o tempo todo. Eu acho que assim, o mais importante é fazer a gestão da ingratidão. Um pastor precisa fazer gestão das afrontas e ingratidões, né? E, infelizmente, isso faz parte do conteúdo da nossa carreira. E eu me lembro, então, até para encurtar e a gente caminhar aqui para o final, eu digo para ele assim, olha, deixa eu pensar e falar com Deus um pouco. Eu preciso falar com Deus. Até porque te pegou de sopetão, né? Você nunca podia esperar que alguém fizesse uma proposta desse tipo. De você ter a liberdade de você fazer o que... para você. E eu vou poder transitar com a liberdade de um presidente e tal, então eu vou fazer o que... Só que eu fui falar com Deus. E ao mesmo tempo eu olhei para mim mesmo. E eu percebi o seguinte, peraí, se fosse para que tudo isso acontecesse de fato, aconteceria lá no país de origem, lá no Brasil. O que será que o Senhor quer desenhar na minha vida? O que é? E eu sempre fui a quem se encaixa, entende muito bem seu papel de general e não de rei, sabe? Então eu falei, peraí, deixa eu... Não. Aí eu voltei para ele, chamei o apóstolo Léo e falei assim, deixa eu te falar uma coisa, eu não quero fazer assim, não. Não quero. Eu não quero porque eu não vou... Eu vou fazer o seguinte, me dá a visão da sua igreja. E o que ela foi, eu quero produzir. Olha. Eu vou produzir a visão, ou reproduzir a visão. Me ensina o que você quer. Como é que você pensa de igreja, da visão que Deus te deu, porque eu não sou visionário. Então eu sempre carrego isso comigo. Uns nasceram para ser bons reis, líderes, presidentes. Quando eu falo reis, é a expressão de quem está na liderança máxima. Outros nasceram para ser generais. E os reis não caminharam sem generais. Então, isso é o que eu me visto. É como eu me visto, pastor Batalha. Quando você me vê essa alegria de conduzir a igreja, eu me visto como um general. Não, eu vejo que você faz. Então, eu sou um prazer. general que sou escudeiro, sou um general que protejo a visão da igreja, sou um general que cometo as minhas falhas de ser humano, mas, ao mesmo tempo, eu sou um estrategista. Eu penso igreja, eu respiro igreja o tempo todo. Eu começo ali às 8 da manhã a pensar a igreja e a gente não para e senta em reuniões e tudo, e a igreja ela está evoluindo, porque é gradativo. Sim. Inchaço, crescimento anormal é anomalia,
Isso não é bom. Então, mas ela vem evoluindo, ela vem encarando as mazelas, mas ao mesmo tempo ela supera e ela vai seguindo e nós estamos nos tornando uma igreja expressiva. Mas eu consolidada, disse, isso é importante. Não adianta... Inicial. Também não adianta dizer assim, nós somos já somos uma realidade. Não somos. Nós somos uma igreja consolidando. E Exatamente. Ela está indo, mas com gente muito séria. E aqui que está fazendo a diferença. Porque, de fato, os ministros que estão compondo a realidade macro, quando eu digo o núcleo, são ministros muito sérios. São. Estava falando para você, né? Hoje a igreja ela pode funcionar sem o apóstolo Léo. Sim, porque ele é o visionário, mas transmitiu para os outros para seguir. Então, perfeito. Hoje nós estamos com um time ministerial top. De excelência. O que tem que trazer é uma certa tranquilidade até para o apóstolo Léo, para ele poder... Porque o chamado que ele teve foi apostolar. Exato. Ele tem um chamado apostólico. E ao mesmo tempo ele tem que manter uma sede, como sendo ele o próprio pastor da sede, para ser exemplo para todos os outros. Porque um presidente como ele, que é um homem forte, ministerialmente, ele é um homem forte. E ele precisa ser o modelo para que as demais igrejas que nós estamos abrindo vejam, olha, como a sede se conduz, como o presidente, mesmo, né? Um exemplo. Que é o próprio pastor da sede, apoiado por todos os homens que representam, que são parecidos com ele na condução. Olha como é que é o modelo. E aí as outras igrejas imitam. Então hoje nós temos até já protocolos em que as igrejas seguem, não é uma coisa assim solta. Pastor Batalha, hoje chega a 11, né? Chega a 11, está indo para a 12ª agora, e a gente está assim, vivendo. Eu percebo isso, tá? Não quero usurpar aqui de uma vaidade nenhuma, Deus é nossa testemunha, mas hoje eu estou percebendo o núcleo de nascimento de uma igreja muito forte que vem por aí. Ela está se conduzindo nessa direção. Como um ministério de expressão, de expressividade. Dá para perceber isso. Eu creio. Que não é só uma igreja comum, assim. Você olha e diz, rapaz, diferente, né? Uma igreja de 10 anos de existência, mas ao mesmo tempo ela tem coisas muito recentes dela e um boom dela recente, e ela está acontecendo. E aí eu disse para ele lá atrás, em 2019, assim, não. Aí ele disse assim, então faz o seguinte, vamos para Maryland, porque eu tô com um projeto de ir para Orlando. Orlando não existia. Não. E eu tô com um projeto de ir para Orlando em 2019. E eu te deixo em Maryland. Você fica em Maryland como pastor, por causa da tua experiência pastoral. Você é um cara de experiência. E eu vou para Orlando. Aí a igreja vai promover seu sustento. Obviamente que tem que dar ao obreiro, o pastor, um salário para viver, trafegar. Aí eu olhei para ele e falei assim, não quero. Você é doido? Aí eu falei assim, o jeito dele não pode, gente. Não pode. Então faz o seguinte, você não quer ir para Maryland, eu vou mandar você para New Jersey então. Você vai para New Jersey. Assim, como amigo, né? Você vai para New Jersey. Porque New Jersey, meu irmão, então, quando eu for para Orlando, de repente eu chamo meu irmão para Orlando para me apoiar também lá. Porque eu estou pretendendo fazer uma igreja forte em Orlando. Então, fica em New Jersey um período, depois faz transição, meu irmão sai, você fica em New Jersey, aí deixa lá o salário pastoral, você toma conta da igreja e tal. E pastor Batalha, eu não tinha salário pastoral, não tinha nada, eu estava trafegando por aí, na guerra. Eu disse para ele, não, porque eu sabia que não era isso. Em primeiro lugar, eu vou pegar a sua visão, é o que eu vou fazer, se me permitir. Eu vou pegar a sua visão e vou fazer a plantação inicial da igreja em Boston. Então eu fui para a cidade de Framingham, eu morava em Salem, eu andava bem, eram umas milhas, chegava em Framingham, que era a maior quantitativa de brasileiro, e eu achei um estúdio, eu pagava $400 por mês. Olha. Mas era um estúdio todo montado, não precisava de pagar som, alugar nada, estava tudo lá, e $400, muito baratinho, né? O rapaz lá, o dono do estúdio, ficou meu amigo, gostava de mim, carinho. Falou, olha, um espacinho para umas 35, 40 pessoas no máximo. Tinha umas cadeirinhas assim no estúdio e tinha um pequeno palcozinho, onde ele fazia as gravações. Sim. O equipamento todo lá, você começa o culto. Rapaz, aí eu falei, é isso. Então eu vou pegar a visão da igreja e vou começar. Só que ao mesmo tempo, não era isso que Deus tinha desenhado, ainda era outra coisa. Eu começo a igreja ali e começa a aparecer um grupo de gente. Então, Lifehouse Boston, Massachusetts, começa a aparecer um monte de gente lá, um grupinho lá. Tinha umas 20 pessoas já.
Começou. E começou. Vem a pandemia. Aí a igrejinha que tinha 20 pessoas, ela zera. E não tinha relacionamento nenhum, porque nós começamos em janeiro, essa igreja lá, de 2020, janeiro para fevereiro. Quando chega março, abril, maio, fecha tudo. E aí, acabou lá, Estado democrata, eles mais rigorosos ainda do que os republicanos, mas... né? E fecharam de vez, não deixaram fazer mais nada, pronto. Aí eu fiquei sem igreja de vez. Aqui em Orlando, quando chega mais ou menos em agosto, a igreja daqui começa a voltar, porque o governador aqui disse, pode liberar com máscara e tal. Lá não, lá continua travado, só online. Aí eu digo para o apóstolo Léo, na época, assim, faz o seguinte, eu não vou continuar aqui, porque aqui a igreja não tem mais condições, eu tenho que esperar. Se fosse uma igreja que já existisse, eu pudesse manter no online, tudo bem. Mas não existia, não tinha vínculo nenhum para manter em online, o povo vai perder, não vou continuar. Melhor que ele se encaixe em alguma outra igreja depois e eu sigo para Orlando. Aí de novo ele, então vai para New Jersey, fica lá, aí a gente faz transição, porque eu estou já em Orlando, agora já aqui, já deu início também, mas agora tive que parar, mas quando cheguei em agosto, eu falei, não, vou descer para onde você está, porque eu quero ficar mais perto de você. Aí eu vou ouvir teu coração. Aí eu vou saber o que você quer. Aí ele diz assim, mas aqui eu não posso promover nada por você, porque a gente não tem financeiramente ainda, nem para mim. A igreja estava abrindo. Não tem ninguém para trabalhar do meu lado, eu gostaria muito de ter você, mas como é que você come? Aí eu falei assim, fique em paz. Deus, o que me chamou vai ter que manter, porque eu não estou aqui à toa, não é possível. E aí é a hora que eu venho. Eu chego em agosto de 2020, e de agosto de 2020... em Orlando, vai fazer agora 4 anos, mas na verdade eu já tenho um processo de 5 anos praticamente ligado a ele, são 5 anos ligado ao apóstolo Léo, 4 anos em Orlando. E nesses 4 anos a gente vem vendo a igreja desenvolvendo. Só que com 2 anos atrás é que ela inaugura de verdade. Porque até então ela ficou nômade. Ela fica nômade, né? Lembra a fase da igreja nômade? Mas a sede ela inaugura em abril de 2022, é quando ela de fato ela inaugura. E nós temos agora uma igreja realmente para poder trabalhar. Agora vamos embora. E lembrar que começou com 18 numa garagem. 18 numa garagem. Da Fernanda Linhares lá, que é um testemunho maravilhoso. Exatamente. Que é o que ela fala, eu replico também. Aí ela começa ela não lá. gostava dele, foi... é o que eu digo, quando eu levo o convidado, eu falo, olha... é bom que você não tenha nenhuma igreja, porque você não vai conseguir sair de lá. Não tem jeito. Você vê a primeira pregação lá, pronto, fica. A igreja realmente, que você falou, ela tem alguma coisa de especial. Tem. Ela não está ali por acaso. Ela tem algo que foi realmente desenhado por Deus. Tem. Exatamente. Tem. Ela foi desenhada para se tornar, é um ministério, é o próprio ministério, Lifehouse, ele foi desenhado para se tornar uma igreja de expressão. Como Deus vai fazer, ele já tem feito. Mas como ele vai fazer ainda mais, aí é com ele. Mas o que está acontecendo está. Então, desse período para cá, é como eu tenho trabalhado. Trabalhado com muito afinco, com muita responsabilidade. Eu amo muito o que eu faço, pastor Batalha. Amo muito o que eu faço. Eu vejo. Você faz com prazer, teu olho brilha. Eu amo muito trabalhar ao lado desse cara, do apóstolo Léo. Eu sou uma das maiores testemunhas do coração dele, genuíno, verdadeiro. É como o senhor costuma ser. O pastor Batalha, para quem conhece ele é verdadeiro, ele é direto. E hoje as pessoas não querem mais ter gente assim, porque parece que querem mais o afago das mentiras e das hipocrisias do que propriamente ter alguém com uma palavra direta. É verdade. Por isso, assim, eu sempre digo, mantenha isso, pastor Batalha. Seja esse homem direto, franco, verdadeiro. E as pessoas, elas vão valorizar, porque no final da história são esses os homens que prevalecem. São os verdadeiros. Eu quero ser um general também, viu? Não é? General. Eu não quero ser o rei, não. Quero ser só um general. Então, o que eu percebo na nossa igreja é que temos uma liderança de verdade, de seriedade. Hoje eu faço tudo que faço ali com muito amor, com todo empenho que posso, desenvolvendo sempre projetos. Como disse, eu sou um estrategista. Então, a gente vem desenvolvendo muita coisa no decurso do tempo. A preocupação hoje de manhã já saiu de uma reunião montando, estava com a reunião com o pastor Joel, montando estratégia de uma nova etapa para apresentar até um projeto para o apóstolo, porque ele tem sido esse homem, sabe? Como um líder, ele tem dado a liberdade da gente pensar a igreja como igreja, pensar a igreja inteligente e apresentar projetos para ele. Sim. E nós apresentamos os projetos, normalmente vamos botar em prática.
E a gente está conseguindo desenvolver. O pastor Joel, você sabe, é um cara de alto calibre, de intelectualidade. Sim. Então, a gente acoplado ali, ele está ali. Hoje, financeiramente, é um desafio para todos nós manter essa estrutura, pagar a estrutura que movimenta. Estamos projetando a igreja para ter um atendimento cada vez mais próximo. Nós agora estamos com um projeto em que as pessoas serão cuidadas bem de perto por pessoas chaves. Sim. Com pastores chaves. No domingo, problema de psicologia. Nós temos. Nós temos. Você quer cuidado? Conselheiro. Nós temos. Quer visita? Nós temos. Visita o seu negócio, o empreendimento? Nós temos. Você não é da nossa igreja, mas você quer uma visita lá no seu empreendimento? Nós temos. Nós estamos prontos. Nós estamos prontos. E com cuidado sempre genuíno. Genuíno. Ninguém quer o dinheiro da pessoa. A gente quer abençoar a pessoa. Cuidar da pessoa. E cuidando da pessoa, ela vai cuidar do reino de Deus. Sim. Então, cuidar da pessoa. Cuidar de ganhar almas. Pessoas estão chegando do Brasil. Gente que chega aqui e se frustra porque pensa que a América é aquela América que cai dinheiro da árvore. E quando chega aqui e se frustra, fica perdido por aí. Muitos que chegam aqui que tinham uma vida ativa na igreja, serviam a Deus com alegria. Chegam aqui na América, se perdem, já não andam mais com Deus. Então, a gente tem que buscar. Buscar porque é todo tipo de gente. E isso afeta todos nós. Então, chamar as pessoas para perto, pregar o evangelho, cuidar, fazer o que a gente está fazendo. É não desistir de quem já alguém desistiu. Sim. Sabe, isso é uma das maiores marcas que o apóstolo Léo traz. Isso é um cara que eu vejo, ele não desiste de quem muita gente já desistiu. Sabe? Não, e você é um exemplo disso, né? Que essa trajetória, eu acho que domingo você pregou para você. Sempre prega primeiro pra gente, não tem jeito. Porque você não desistiu, chegou onde está. Hoje realmente é uma expressão dentro da igreja. Na ausência do apóstolo Léo, quem responde é você mesmo. E eu sei que eu, junto com o bispo Leandro, porque a ideia dele foi trazer esses dois bispos, ele trouxe inclusive... Por que ele nomeou essa estrutura de bispado, né? Ele nomeou essa estrutura porque ele nomeou essa estrutura de bispado porque ele tem que organizar a igreja na ausência dele. Sim. Então ele tem 2 homens de alto calibre de confiança dele, né? Você vê, e não é só família, é o irmão e também sou eu que não sou família, mas sou muito próximo já. Sim. Construir uma história. Então ele sabe da importância do trabalho que realizamos. Então hoje ele não está, mas está sempre representando. E se ele está, a igreja está ali, e nós estamos ali, e não vai parar. Então, essa é a minha alegria. É uma igreja que está crescendo consolidada, né? Consolidada. Eu não vejo gente saindo da igreja. Todos que entram ficam. Sim. Por quê? Porque estão sendo... também quando saem, pastor Batalha, a liberdade de cada um servir a Deus onde quiser. Onde quiser, perfeito. Porque às vezes as pessoas elas vêm com as expectativas pessoais. E às vezes as expectativas pessoais não conversam com as expectativas da igreja. E a gente tem que respeitar isso. Agora, qual é a missão maior? É ganhar para Jesus. As pessoas estão chegando, perdidos. Ganhar para Jesus. Trazer, pregar o evangelho, cuidar das pessoas. É isso que você tem que fazer. Que delícia. Bom, eu vou encerrar agora esse nosso bate-papo aqui no Batalha Pode. Como eu falei, aqui pode, ele realmente abriu o coração. Contou a história dele, a trajetória dele, né? E é um orgulho ter você lá na nossa igreja, né? É bem legal. A gente tem sempre uma palavra amiga, um conselho vindo da parte de Deus por teu intermédio. E eu vou terminar a nossa entrevista aqui com o nosso chavão, a nossa vinheta, né? Senhor, como é que é? Life em sua vida, né? Jesus é o Senhor. Lembre-se sempre. Jesus é o Senhor. Life em sua vida. Se você ainda não tem uma igreja ou quer conhecer a nossa igreja, ela está localizada no 5154. 5451. Da International Drive, bem atrás do Banco do Brasil. Para quem é flamenguista, ao lado da loja do Flamengo. E do outro lado da rua tem o Camilas. Então não tem como você errar. Você está bem. A gente está muito bem localizado ali, fácil acesso, estacionamento tranquilo. As instalações ficaram lindas depois de um trabalho exaustivo de quase 1 ano e pouco. Porque quase 2 anos, quase 2 anos, os permits e arruma e tudo. Guerras grandes. Mas ficou bem gostoso. Muito. Eu acho que todos que vão lá se sentem muito bem. Você está convidado, se não tem ainda um lar espiritual para frequentar,
Lifehouse, Life em Sua Vida. Recomendo... Perdão, pastor. Não, pode ir. Recomendo a você que participe de um culto conosco no domingo. Domingo às 10 horas da manhã, acontece todo domingo. Também à noite é um culto menor, que nós estamos ainda organizando e projetando ele para o crescimento do culto da noite, mas também de muito teor de conhecimento. Você vai ver que você vai chegar lá às 7 da noite. Então, 10 da manhã, 7 da noite. 10 é o da manhã é o principal, é o maior. E na quarta-feira, toda quarta-feira, nos reunimos para um modelo de aprendizado. Sentamos lá não só para o estudo teológico, como também para todos os outros assuntos. Por exemplo, na última quarta-feira eu ministrei sobre medos. Então mostrei na Bíblia homens e medos que são comuns, mas que ao mesmo tempo são superados pelo poder da palavra de Deus. Sim. Então ensinar sobre tudo. É uma oportunidade que você tem no Power Study, que acontece quarta-feira às 8 da noite. Muito bem-vindo você e sua família, tá bom? Mando para você, desde já, aí, um abraço da nossa igreja, do nosso ministério, do apóstolo Léo, de todos os que compõem o ministério. E obrigado, pastor Batalha. Obrigado pelo carinho, eu que agradeço, respeito. Foi um prazer. Você é realmente uma pessoa que eu não falo só da boca com as palavras para fora. Obrigado. Se eu falo vindo do coração. Você é realmente uma pessoa importante para muita gente. Obrigado. E que abençoa a vida de muita gente. Eu sei que a honra é a glória, mas ao mesmo tempo ele é glorificado através da sua vida. Amém, amém. Então obrigado pela pessoa que você é. Raquel, sua esposa, que para a gente também é alguém muito importante, que ajuda muita gente a desenvolver nos empreendimentos, e também uma mulher de Deus que anda com Deus com seriedade. Então nós somos muito felizes. Foi a bênção que Deus me deu. É verdade. Obrigado pelo carinho desde já. Obrigado. Um beijo no coração de vocês. Nos vemos no próximo episódio e eu espero que a gente tenha o Bispo Alexandre no segundo evento, tá? Vai ter segundo podcast. Legal, isso aí. Um abraço. Deus abençoe vocês. Um abraço.